Legal, foi. Então, tá bom. Então, vamos começar o módulo 1 do curso Revisão Sistemática na Prática. O módulo 1 é uma grande introdução, então, a essa ideia de revisão sistemática. A gente tem 4 objetivos aqui na aula, tá? O primeiro é entender a diferença entre estudos primários e estudos secundários. O segundo objetivo é entender os tipos de revisão. O terceiro é destacar pontos positivos, que são vários, e alguns negativos de uma revisão sistemática, que é importante também a gente saber o que tem de negativo nisso, né? E o quarto item é diferenciar a revisão tradicional da revisão sistemática do mapeamento sistemático. Bom, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, o primeiro tópico são os tipos de estudo. Então, assim, na área de saúde, a gente tem que falar um pouco sobre a área de saúde, porque a revisão sistemática, ela se origina nessa área, tá? Então, eu não sou da área da saúde, e eu até coloquei uma observação lá que o curso não atende quem é da área da saúde, porque eles têm um protocolo que se chama Prisma, que é um protocolo muito completo, e é extremamente voltado para a área de saúde, mais especificamente para a área médica, sabe? Então, não é a área que a gente vai tratar aqui. Mas para introduzir o tema de revisão sistemática, eu tenho que falar um pouquinho da área de saúde, tá? Na área de saúde, a gente tem estudos primários e estudos secundários. Nas outras áreas também, mas na área de saúde, especificamente, isso é muito mais claro, né? Nas áreas laboratoriais também, mas na área médica, isso é muito mais claro. O que são os estudos primários, então, na área de saúde? São as investigações de fato originais, né? Investigações como, exemplos, relato de caso, estudos de caso, estudos de controle, screening, estudos de corte, enfim, vários estudos na área médica são feitos, né, com pacientes, enfim, com drogas, com laboratórios, enfim, e essas são as investigações originais. E essas investigações originais são chamadas, então, de estudos primários. E, então, na área da saúde, os estudos secundários são aqueles que procuram estabelecer conclusões a partir dos estudos primários. Ou seja, quando você faz, então, esse estudo dos artigos originais, dos estudos originais, dos primários, você chega, então, a construir um estudo secundário. E os exemplos, né, revisões, em geral, né, não sistemáticas e sistemáticas. Nas outras áreas também é assim, né, então quando você faz uma pesquisa com um formulário, você vai, faz uma observação participante, uma etnografia, enfim, você está fazendo um estudo primário, né, você está indo lá direto à fonte. Agora, quando você se utiliza de resultados que outros pesquisadores já publicaram, você está fazendo um estudo secundário. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, dado essa questão mais clara na área médica do estudo primário e secundário, também nessa área se classificou, se determinou, se identificou diversos tipos de revisões, tá? Um artigo muito famoso, tá como anexo até lá na plataforma de estudo, é esse de 1999, Grant e Booth, não sei se é assim a pronúncia, eles identificam 14 tipos de revisões, tá? Na área de saúde. Então, Critical Review, Literature Review, Mapping Review, que é o Systematic Map, meta-análises, enfim, tem aí uma porções de revisões diferentes. O que diferencia uma da outra é o escopo, é o objetivo, é a forma de análise, é a forma de mostrar os resultados, enfim. Então, nessa área médica de saúde, existem identificados 14 tipos de revisões. Mas aí, o que aconteceu, né? Esses diversos tipos de revisões, nas outras áreas também foi se adaptando, então, principalmente com o sucesso do protocolo Prisma,
as outras áreas foram copiando, digamos assim, revisões dessa área de saúde. Eu identifiquei, e isso não está escrito em artigo nenhum, mas à medida que eu fui lendo e fui estudando e fui pesquisando, assim, eu identifiquei que as outras áreas fazem ou têm basicamente 5 tipos de revisões, tá? A revisão não sistemática, que a gente poderia chamar de revisão tradicional, o mapeamento sistemático, a revisão sistemática, propriamente dita, a meta-análise, que ela é ainda muito mais na área de medicina, mas já tem algumas outras áreas fazendo também, e a revisão terciária. A gente vai definir aqui esses 5 tipos, mas no curso, né, a gente vai trabalhar com mapeamento sistemático e revisão sistemática. E vocês vão ver que o mapeamento ele é um passo anterior, digamos, à revisão. Se você for até um ponto X, você faz o mapeamento. Se você continuar, se você continuar com mais 1 ou 2 passos, você faz a revisão. Então, por isso que a gente trabalha junto. Tá? Então, a revisão não sistemática, ou a revisão tradicional, é aquela que a gente está acostumado a fazer, né? Então, a gente busca, né, de forma arbitrária na literatura, estudos que respondam à nossa questão de pesquisa, né? O mestrado, eu defendi o mestrado em 2016, meu mestrado eu fiz assim, né? Fui achando artigos que eu achava interessante, pegando uma referência ou outra ali, aí você acaba pegando né, uma citação daquele artigo que você achou legal e lê o original, e aí já pega uma outra citação, enfim, você vai daquele jeitão, né, não sistemático, né, e não tem problema nenhum nisso, né, só que o que está acontecendo, pelo menos é a leitura que eu tenho tido atualmente, é que muitos orientadores em muitos programas têm pedido que se faça uma revisão sistemática, ou seja, que não se faça mais uma revisão não sistemática. Existe uma outra técnica que se chama bola de neve, snowball, que também o pessoal gosta, mas a própria snowball, quem já estudou um pouquinho, sabe que você tem que ter uma certa sistematização para fazer o snowball, que é a bola de neve, que você pode ir para trás ou para frente, né? Isso a gente pode até conversar futuramente. Mas o fato é que a revisão não sistemática, ela é boa, mas ela tem caído em desuso, né? Ou melhor, a revisão sistemática tem se caído mais em uso, né? Tem se destacado mais. Bem, o mapeamento sistemático, né? O que é o mapeamento? Então, é uma forma de identificar estudos primários existentes em um tópico de pesquisa específico e tem por objetivo identificar a evidência disponível nesse tópico. Então, assim, ele vai identificar e fazer uma classificação ou uma interpretação desses dados. Um pouquinho do que eu fiz com vocês naquela aula de bases era um mapeamento. A gente acabou não fazendo ele de forma sistemática, porque ali eu fui construindo, assim, vamos jogar essa tal palavra-chave aqui, vamos fazer tal filtro. Mas se a gente fizesse de uma forma com um protocolo e depois juntasse as bases, já seria uma espécie de mapeamento sistemático, porque a gente identifica estudos num tópico e aí classifica e interpreta. A revisão, o que é a revisão? É uma forma de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis, relevantes para uma questão de pesquisa, seguindo um processo definido. Então, a dica ali é que ele identifica, avalia e classifica e interpreta. Então, se vocês repararem bem, a diferença entre o mapeamento e a revisão é que no mapeamento a gente só identifica e classifica. E na revisão você identifica, avalia e classifica, né? Classifica ou interpreta. Então tem um passinho a mais ali que é a avaliação, ou seja, você vai ler, né, com profundidade os artigos que você selecionou. E a meta-análise, o que é? A meta-análise também, o pessoal tem falado bastante, mas eu vejo que tem muita confusão, assim. Até na comunidade lá do Facebook, do PPA, alguém me marcou lá, Marcelo, me ajuda, meta-análise. Aí eu escrevi bem parecido com essa definição, assim, né? O que eu entendo que meta-análise é? É uma técnica estatística que foi desenvolvida para você conseguir agregar resultados de pesquisas independentes, tá? Então, é algo além
da revisão sistemática, tá? É uma técnica estatística que aí já envolve uma certa profundidade que eu não domino. Estatística não é o meu forte, assim, eu sei o básico do básico e eu realmente não tenho conhecimento para fazer a meta-análise. Na área de medicina, isso já é bem comum. Nas outras áreas, eu já vi um ou outro tentar fazer, mas eu ainda não domino. E a revisão terciária, que seria o nosso último tipo de revisão, é uma revisão sistemática feita a partir de outras revisões sistemáticas. Tá? Dá para fazer isso? Dá. Vocês vão ver, assim, que quando a gente faz a revisão sistemática, a gente não escolhe estudos que são secundários, a gente só pega os primários. Mas você pode só escolher os secundários, e aí você está fazendo uma revisão terciária. Tranquilo até aqui? Se eu estiver falando muito rápido, falem, não tem problema. Deixa eu interromper um pouquinho para ver aqui. Eu tomo um golinho de água. E aí, até aqui, todo mundo acordado, hein? Sim, tá tranquilo. Então tá bom. Vamos voltar lá então. Bem, então vamos falar um pouquinho dos pontos positivos e negativos de uma revisão sistemática. Bem, o ponto positivo é que, como eu comentei, a revisão ela tem uma forte aceitação da comunidade científica. Por quê? Porque a revisão ela é uma pesquisa metodologicamente correta, né? Quando a gente faz uma fundamentação teórica arbitrária, isso não é uma pesquisa, assim, é uma pesquisa, mas digamos que não tem uma metodologia, né? Você foi lá e pesquisou, né? Mas é igual mais antigamente, que a gente ia na biblioteca, aí pegava ali nas fichinhas o assunto, ia lá, tinha né, uma estante lá, daí você olhava, escolhia uns livros, uns pela grossura, uns porque estava mais novo, né? Enfim, isso tem o seu valor, mas não tem tanta aceitação na comunidade, né? E com o Covid, de fato, essas pesquisas que têm metodologia e que podem ser feitas em casa são muito boas, né? E a comunidade passou a aceitar. Um outro ponto positivo da revisão sistemática é a alta possibilidade de publicação se bem executada. Então, sim, quase todas as revistas científicas aceitam revisões sistemáticas como contribuição. É sempre bom ver, né? Existe naquelas seções da revista, às vezes está escrito lá que não aceita revisão, mas a grande maioria aceita, e você tem muita chance de publicar, porque como você conduz corretamente, você coloca o protocolo, coloca como um apêndice ali, enfim, as informações que você foi coletando, tem alta chance de publicação. Fora que a gente vai ver aqui, quando a gente for estudar o RStudio, que sai gráficos muito legais, assim, gráficos tanto o MapaMundi das países que mais pesquisam, quanto aquelas, vocês já devem ter visto, assim, espécie de células de temas, assim, esse tema tem uma bola, assim, grande, porque ele tem bastante gente publicando nisso, e essa tá pequenininha, né? Então, a gente vai aprender a tirar esses gráficos. Então, são gráficos muito que as revistas, em geral, gostam, né? Então, tem muita possibilidade de publicação. E vocês vão ver como não é complicado fazer, não, é bem tranquilo. O difícil é fazer o planejamento, daí a execução, se bem planejado, vai bem. Um outro ponto positivo da revisão sistemática é que cria uma base sólida para realizar uma pesquisa científica de qualidade. Então, para quem, né, como eu, está no doutorado, para quem está no mestrado, e você vai fazer a tua fundamentação teórica, se você conduzir a revisão e chegar lá num grupo de 40, 50 artigos, esses 40, 50 artigos são uma base boa para você escrever sua fundamentação teórica. Não é exclusivo, né? Você pode colocar mais coisas ali, mas essa base já vai te dar uma qualidade, assim, muito boa na sua fundamentação. Fora que garante, depois de defender a tese, você conseguir publicar artigos da sua tese, porque a sua fundamentação foi bem feita, uma fundamentação atual, enfim. E uma outra vantagem é que é aplicável a qualquer área. Então, hoje em dia não é mais só para a área de medicina.
Muito bem. Alguns pontos negativos. Determinadas questões de pesquisa podem ser difíceis de ser respondidas por meio de uma revisão sistemática. Então, vocês vão ver que tudo começa pela questão de pesquisa. Então, se você perguntar alguma coisa que é muito difícil de ser respondida, você vai ver que não sai do lugar, sabe? Você pesquisa, faz string, chega num número X de artigos, mas você não consegue extrair dados desses artigos que te respondam à pesquisa. Então, dependendo do jeito que você constrói a questão, a revisão acaba ficando muito ruim, né, de ser feita. Isso é um ponto negativo. Um outro ponto negativo é que não elimina completamente o viés, e isso é importante a gente dizer aqui, porque uma das coisas que falam assim, a revisão elimina o viés. Não, na verdade, sim, o viés, a subjetividade do pesquisador sempre está lá. A única coisa a única não, né, mas a coisa boa da revisão é que você coloca critérios claros, né, você, digamos, objetiva o seu viés, você coloca ali os seus critérios. E como uma das coisas que é uma boa prática da revisão é você submeter o seu protocolo a uma pessoa estranha, a você, mas que seja alguém que entenda da sua área, o seu orientador ou um especialista da área, ele pode ver já de antemão os critérios e criticar. E aí, então, esse viés acaba sendo bastante reduzido. Tá? Então, não elimina, mas reduz bastante. E um terceiro ponto negativo é que, por vezes, é um processo cansativo, porque vocês vão ver que não precisa ser nenhum gênio para fazer, mas é aquele trabalho de formiguinha. Então, assim, você tem que sentar e fazer. Né? E isso, às vezes, enche o saco, né? Então, assim, é o que eu falei, eu vou ter que ler 400 títulos de artigo, você vai ter que ler. Se as tuas strings chegaram nesse volume e um dos seus critérios de exclusão se o título do artigo não tem a ver com a sua área, você vai ter que ler. Né? Isso acaba sendo cansativo. Mas, enfim, não é nada, né? Não é nada que vai matar ninguém, né? Mas é um pouco cansativo. Mas eu entendo que o positivo, né? O positivo supera e muito o negativo. Mas existem os dois lados da moeda. Bem, então eu queria falar agora algumas diferenças que são diferenças sutis que eu também fui aprendendo, sabe? Até eu tenho dois capítulos de livro publicados e hoje, se eu fosse publicar hoje, eu chamaria um de mapeamento sistemático e um de revisão sistemática. E vocês vão ver aqui qual é a diferença. Bem, começando pela diferença entre a revisão tradicional e a revisão sistemática. A revisão tradicional, ela pode responder questões abertas, enquanto a revisão sistemática, ela vai responder questões específicas, né? Então, de antemão, você já faz a pergunta que você quer responder, né, na revisão sistemática. Agora, na questão da revisão tradicional, acaba que ela é muito aberta, né? Normalmente você coloca lá um tema de um capítulo, né, de fundamentação teórica, então, em capítulo 2, políticas públicas, e aí você começa, né? Dependendo da sua habilidade, você vai construindo um texto bom, dependendo da sua habilidade, você acaba fazendo um Frankenstein ali, né? Meio sem eira nem beira, né? Mas você vai escrever sobre políticas públicas. Esse é o ponto da revisão tradicional, é uma questão aberta. Já na revisão sistemática, você vai propor uma pesquisa específica. Um exemplo seria assim, como como é construída a agenda, como um tema entra na agenda da política pública X, ou das políticas públicas nos países desenvolvidos. Né? Isso é uma questão mais específica, que poderia ser investigada por uma revisão sistemática. A revisão tradicional ela não segue um protocolo, enquanto a revisão sistemática segue um protocolo bem definido. A revisão tradicional ela não é replicável, né? Ou seja, eu fiz uma revisão sobre políticas públicas. Se eu pedir para a Juliana fazer uma revisão sobre políticas públicas, ela vai fazer completamente diferente. Se eu pedir para a Silvana, vai ser uma terceira completamente diferente. Agora, a revisão sistemática, ela deve ser replicável. Então, se eu fizer uma revisão sistemática sobre a construção da agenda de políticas públicas e passar o meu protocolo para a Juliana, ela tem que fazer uma que seja bem parecida, ou quase igual.
E se eu passar o mesmo protocolo para a Silvana, ela vai ter que fazer uma bem parecida ou quase igual. E, por fim, a revisão tradicional ela é executada por um único pesquisador, até para não dar briga, né? Senão é aquela coisa, né? Coloca fulano de tal, cita não sei quem. Não, mas eu acho que isso não é legal, eu não concordo com isso. A revisão tradicional é assim, né? Você vai lá para o teu orientador, às vezes ele fala, coloca o Beltrano e o Ciclano porque ele é importante, você coloca e pronto, né? Ou você já, né, se você for muito brabinho, você já, não, esse cara não tem nada a ver. Agora, na revisão sistemática, ela pode ser executada por mais de um pesquisador, porque construído o protocolo, mais gente pode estar fazendo esse mesmo trabalho, né? Não necessariamente, você pode fazer sozinho também, mas existem grupos de pesquisa que constroem revisões sistemáticas em conjunto, assim como tem empresas que prestam serviços, ou pesquisadores que prestam serviço para empresas e conduzem revisões sistemáticas em equipe. Isso é bem possível porque você tem um protocolo que segue. E a diferença entre o mapeamento sistemático e revisão sistemática, que é o foco aqui do nosso curso. O mapeamento, ele é mais quantitativo, tá? Então, é mais assim, tantos artigos foram publicados, né, em tais anos, tal país publicou o número X de artigos, enquanto a revisão sistemática, ela é mais qualitativa, né? Você vai olhar mais para dentro dos artigos, ver como que foi feito, como foi desenvolvido, em quais resultados chegaram. O mapeamento sistemático, ele tem um escopo mais amplo, tá? Então, assim, você vai, por exemplo, fazer um estudo que você quer achar o estado da arte, né, ou as principais pesquisas numa área tal. Então, é um escopo mais amplo. Agora, a revisão sistemática, o escopo tende a ser menos amplo. Então, assim, é o uso de tal metodologia nessa área. Então, você faz um funil, digamos assim, maior. Por quê? Porque a revisão sistemática demanda mais leitura, então você acaba reduzindo o seu escopo, enquanto o mapeamento é um pouquinho mais amplo. Justamente por isso, então, o mapeamento, a análise, ela é feita com menor profundidade. Ela é uma análise quantitativa, mas com menor profundidade. E a revisão sistemática, ela é mais qualitativa, com maior profundidade. E também, consequência disso, acaba que no mapeamento sistemático, a tua estratégia de busca, ela é menos restritiva. Então, você consegue trabalhar com um volume de dados aqui, um volume de documentos ou de artigos maior. Enquanto na revisão sistemática, você tem que fazer uma estratégia de busca mais restritiva. Ou seja, você acaba retornando das suas strings um número de artigos menor, né, para você dar conta de ler. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba saindo com uma pergunta de pesquisa um pouquinho mais ampla, e aí você chega numa string que vai te retornar muitos resultados, e aí a gente faz as análises bibliométricas, a gente tira aqueles gráficos, e aí você identifica lá que, opa, aqui tem um foco de um grupo de artigos que é aqui que eu quero me focar. Então, você vai conduzir depois, você refaz lá teu protocolo e acaba conduzindo uma busca mais restritiva para aquele grupo. E ali você vai fazer a tua revisão sistemática. Tranquilo? Deu para entender essa diferença? Isso é importante porque a gente vai estar trabalhando com isso durante o curso todo. Mapeamento e revisão. Vou dar um exemplo aqui de perguntas de pesquisa que acho que dá uma clareada nessa diferença. Então, perguntas de mapeamento sistemático. Né? Então, quais metodologias são usadas? Essas aqui são perguntas da minha área, tá? Mas a ideia é exemplificar que daí vocês possam construir para a área de vocês. Então, quais metodologias são usadas na avaliação da comunicação governamental? Então, é uma pergunta que vai ter uma resposta um pouco mais quantitativa. Quais características da governança pública apoiam o processo de inovação colaborativa no setor público? Também vai ter uma resposta um pouquinho mais quantitativa. Agora, essas mesmas áreas pesquisadas como uma revisão sistemática. Então, como as metodologias de avaliação da comunicação são aplicadas? Como a governança pública apoia o processo de inovação colaborativa no setor público?
Veja que daí você muda um pouquinho o foco. Então, aqui, nessa primeira parte aqui do mapeamento sistemático, se vocês repararem bem, feita as strings e puxado o grupo de artigos, eu não preciso ler o artigo inteiro. Eu preciso ler, basicamente, os abstracts. Lendo os resumos, eu já consigo tirar todas as informações para o meu mapeamento. Então, eu vou ter daí o cenário geral e as informações que eu quero. Agora, para revisão sistemática, acaba que eu tenho que fazer uma análise um pouquinho maior. E eu vou acabar tendo que ler todos os artigos. Tranquilo? Deixa eu ver a carinha de vocês, ver se, antes de passar a tarefinha aqui para a gente encerrar. Para a apresentação. E aí, ficou claro? Legal? Vocês vão ver que na plataforma tem os artigos que sustentam essa apresentação, tá? Inclusive, assim, o primeiro artigo é um nacional, que ele fala a diferença sobre estudo primário e secundário da área de saúde. O segundo artigo, ele tem, eu acho que tem mais de 70 mil citações, aquele do Grant Buff lá, é uma coisa gigantesca, assim, que fala sobre os tipos de revisões. Ele é de 2009, mas dependendo do que vocês forem escrever, dá para citar também. Na plataforma eu coloquei tanto em inglês quanto em português, eu fiz uma tradução ali com o Microsoft Translator, para quem tem mais dificuldade, tá? E também coloquei um outro artigo que faz essa diferença de mapeamento sistemático e revisão sistemática. Tá? Ficou claro? Tá tranquilo? Então, assim, para a gente encerrar a aula, tem uma tarefinha que a gente vai fazer agora, não vamos deixar para depois, né? O curso é mão na massa, então a gente já vai fazer agora. Qual que é a tarefinha? Tarefinha, então, é a seguinte. Hoje, então, a gente já vai fazer o quê? A gente vai fazer a pergunta de pesquisa, tá? Pergunta de pesquisa. Qual é a pergunta que eu quero fazer para minha revisão sistemática? Então, a gente pode usar ali os exemplos da aula, tá? E vai salvar já isso, essa página, essa frase, né, essa pergunta, já em um arquivo texto no seu computador. Tá? A gente já pode até falar daí aqui, cada um a sua pergunta de pesquisa, que daí a gente já faz aquele compromisso público aí de perguntinhas, né? E aí eu já posso até fazer uma orientaçãozinha se é uma pergunta que eu acho que dá para fazer uma revisão ou um mapeamento em cima dela. Então, bora lá, uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa perguntinha. Aí não tem problema, dá para mudar depois, né? Como eu disse, não é um processo tão linear, assim. Às vezes você vai, aí você vê que está meio fora, você volta. Mas é importante vocês já fazerem isso, já deixarem salvo no computador, que a gente já vai, próxima aula, a gente já vai abrir um protocolo e já vai preenchendo. Quiserem pôr no chat a pergunta, também pode. Volta lá nas perguntas, volta sim. Eu vou aproveitar a aula e eu vou passar o meu tema. Só que eu aproveito vocês e daí já faço minha pergunta, o tema da minha pesquisa, né? Então, a minha pesquisa é logística no fluxo de pacientes no regime de atendimento ambulatorial. É um estudo exploratório de múltiplos casos. Foi isso que o meu orientador passou. Ele quer que eu faça um estudo de logística dentro da emergência dos hospitais, sabe? Pode ser por ruptura da cadeia de suprimentos agora, ou desses medicamentos para esses tratamentos agora de Covid. Então, esse foi o tema que ele me deu. Aí, junto com os colegas, o que eu poderia fazer de pergunta? Porque eu vou ter que fazer em cima disso, né? O meu trabalho de mestrado. Então, eu já vou aproveitando. Uhum. Você pode repetir a logística? Como que é? Logística do fluxo de pacientes no regime de atendimento ambulatorial.
um estudo exploratório de múltiplos casos. Foi isso que ele me passou. Aí eu tenho até umas palavras-chave, entendeu? Que eu posso fazer isso, eu posso estudar ou a cadeia de suprimentos, né? Ou até mesmo uma forma de melhorar esse atendimento, né? Porque tem que ser, o intuito deles, eles querem que seja uma coisa de necessidade pública aqui para Maringá, sabe? Os nossos estudos. Então, foi esse tema que ele me passou, e tipo, eu tô pesquisando, mas eu tô bem perdida. Sim, sim. Porque meio que mistura duas áreas, né? Que não é tão intuitivo, né? Eu acho assim, uma primeira pergunta seria como é feito o atendimento, né? Seria uma pergunta um pouco ambiciosa, assim, mas que acho que daria um volume de artigos bom. Você tem que Eu até pensar eu bem, fiz assim. uma stream, sabe? Eu Uhum. achei poucos artigos, tanto que eu estava separando eles para ler, mas eu fico meio perdida. Eu peguei 4, eu peguei Scopus, Web Science, Esmeralda, e a outra que ele me passou aqui, acho que é a Science. Então, eles têm pouco. Eu comecei a filtrar essas palavras-chave, eles vieram 5, outros 6 artigos, sabe? Uhum. Que tem essas Aí é pouco palavras-chave. para você partir, para você chegar no final em 5 ou 6 não é ruim, não. Mas para você partir de 5 ou 6 é ruim, porque daí se você for aplicar critérios, a tendência é que você reduza ainda mais. Ou que teus critérios sejam critérios assim que não sirvam para nada, né? O que também não é bom. E isso aqui já é uma dica, assim, se você propõe um critério e o teu critério não serve para eliminar nenhum artigo ou para incluir nenhum artigo, o teu critério é um critério ruim. E nesse caso, como você já está partindo de 5 ou 6, se você colocar um critério que elimina 3, por exemplo, você já está lascada daí, né? Você não tem como que trabalhar, né? E quais as palavras da tua string? Eu coloquei logística hospitalar, né? Aí, pus processo logístico de saúde, ambiente de atendimento ambulatorial, cadeia de abastecimento hospitalar. Foi essa? Essas já são bem restritivas, né? Mas quando você fala em logística, é o processo logístico de É que o colocar, processo botar logístico. de suprimentos o Não, é hospital? que para nós, o processo logístico, né, na minha área, é que eu não. É entrada de alguma coisa, processo e saída. Isso pode ser cadeia de suprimentos, como isso pode ser uma distribuição, como pode ser transporte. Então, o campo de logística ela é bem ampla para Mas você não é estudar. Então, paciente. O paciente também. não, Quando não ele é o entra para. paciente, não. O estudo quer é ver alguma ruptura que aconteceu, entendeu? No meio desse processo. Ele falou ali Ah, dos pacientes tá. porque ele quer na emergência, sabe? Que seja feito algum estudo de relevância para o hospital, sabe? Mas então a pergunta é mais ou menos assim: quais os processos logísticos, enfim, você tem que ver a melhor palavra que são utilizados em hospitais ou na área de saúde. Tem que deixar um pouquinho mais amplo, que aí você vai levantar um número razoável de artigos. E aí você vai ver se tem ou não com a sua pesquisa nos critérios, não já eliminando na string, senão você vai restringir muito. Né? É alguma coisa nesse sentido, assim, você vai juntar só duas palavras-chave ali. Essa parte da logística, que eu não sei qual o melhor termo que vai se encaixar, com hospitais ou área da saúde ou alguma coisa assim. Mas aí você vai ver de um pouquinho mais amplo, para você depois conseguir fazer algumas exclusões para você chegar mais perto do seu objeto. Inclusive porque ele quer emergência, é isso? Mas aí, sei lá, Atendimento. pode ter uma outra área que tem uma solução boa que ainda não foi feita na emergência. E aí, se você já coloca na string essa limitação, você já acaba perdendo esse tipo de estudo.
Eu faria uma pergunta nesse sentido. E aí a gente vê quando rodar as strings. Por isso que eu falo que às vezes é um processo de vai e volta. Então vai rodar a string, daí tu vai ver, pô, essa minha pergunta aqui está muito restritiva. Então a gente volta, abre um pouquinho e roda de novo, né? Porque assim, a gente vai fazer, quando a gente for rodar as strings, cada um vai ver o tamanho que quer da bronca, né? Mas a gente normalmente faz 3 strings e aí coloca a que dá do meio, digamos, a que dá um resultado intermediário como sendo a mais interessante. Mas isso dentro de certos critérios. Então, vai ter área que 1.200 artigos é um número bom. Vai ter área que 200 é um número bom, vai ter área que 50 é um número bom. Agora, assim, muito menos que isso, tem 2 significados. Ou que você... Se eu colocar logística hospitalar, aparece bastante. Uhum. Às vezes o que vale a pena é quando a gente for fazer a aula do RStudio, eu vou mostrar para vocês. Às vezes o que vale a pena é assim, você coloca a tua área maior, digamos, logística hospitalar, e aí a gente roda, e aí você vê, e é bem legal ver isso, assim, os desdobramentos dessa área. E aí você mira mais numa bolinha menor, numa célula menor. Não sei se vocês sabem esse gráfico que eu estou tentando dizer aqui para vocês, mas ele tem dois tipos de gráficos, assim, desse tipo, que tem essas conexões de autores. Então, tem um autor lá, que em volta desse autor tem um monte de gente, né? E aí tem uma linhazinha que liga com outro autor. E aí esse outro autor, então você acaba tendo que escolher um nicho. Mas também tem por áreas. No RStudio dá para fazer. Pelo menos dava, né? Eles vivem mudando esse programa, mas dava para fazer. Então, às vezes, quando você não conhece tão bem a sua área, vale a pena você fazer uma string meio ampla, digamos assim, mas não pode ser muito ampla, tá? Tem que ser menos de 2.000 artigos, porque senão ele se perde e as bases normalmente não deixam nem exportar. Mas assim, no máximo 2.000, daí você consegue ver as áreas, aí você foca. Mas se você já souber focar, é melhor, né? É um esforço a menos, né? Mas eu estava só comentando em relação a quando você tem muito poucos artigos, você tem 2 ou 3 opções. A primeira opção é que você é muito bom mesmo e você é o melhor pesquisador do mundo e está desenvolvendo aquela coisa inédita, assim, né? Essa é uma opção que a gente que é mais humilde, assim, tende a não se achar tanto, né? A segunda opção é que você construiu uma string errada, né? E aí você tá limitando demais. E a terceira opção, que não é. Deixa eu só me lembrar, string. Daqui a pouco eu lembro. A terceira opção. Não é que você está usando as palavras-chave erradas, mas é que você está juntando áreas que não tem a ver, sabe? Isso às vezes é uma coisa assim que a gente tende a fazer, às vezes por sugestão do orientador, ou porque a gente é de uma área e vai para um mestrado em outra, e acaba querendo juntar coisas que a academia não deu conta. Mas não era isso que eu queria falar, agora eu lembrei. É que é um assunto muito, muito técnico, profissional. Isso às vezes acontece muito. As pessoas vão pesquisar uma coisa que é da vida dela. Então, assim, mas eu quero pesquisar isso. Mas isso às vezes não é um assunto acadêmico, é um assunto profissional, né? Tem uma colega nossa que ela está estudando questão de PAD, né? Quem é servidor público sabe, né? Então, assim, é um assunto que ela vai ter que abrir um pouco a área de pesquisa, porque é um assunto evidentemente técnico, né? Então, assim, o que tem de PAD? Vai ter lá o trabalho do Ministério Público e do um ou outro jurista ou advogado que falou. Mas daí você construir uma tese de doutorado só vendo processo administrativo disciplinar não dá. Então, tem assuntos que são evidentemente técnicos, né? Não são tão acadêmicos. E aí, às vezes, você não tem muito resultado, né? Mas, enfim, esse é um jogo que a gente vai treinando no decorrer aqui do curso. Deixa eu ver aqui. Eu postei, Silvana. Como conceber, planejar, aplicar uma pesquisa diagnóstica, ordenar os dados servirão de subsídios para o direcionamento de políticas públicas que fomentem ciclomobilidade no estado do Paraná. Não, para revisão sistemática não dá, Sil. Essa aqui pode ser a tua pergunta da pesquisa, do doutorado.
Mas para a revisão sistemática, uma pergunta para o mapeamento seria assim: quais quais os diagnósticos que utilizados em políticas públicas de mobilidade? Você entendeu? Esse é um mapeamento daí. Quais os diagnósticos, quais as ferramentas de diagnósticos? E aí a revisão seria como os diagnósticos são aplicados nas políticas de ciclomobilidade, ou como as ferramentas são aplicadas, alguma coisa nesse sentido. Porque daí essa pergunta vai te responder a tua fundamentação teórica, que vai te ajudar a fazer, na verdade, sim, vai responder um pouco a tua pergunta de pesquisa junto com a tua metodologia, que daí é a aplicação né, que você vai fazer efetivamente na tese. A pergunta da revisão, ela é uma pergunta basicamente para fundamentação teórica, não é para pesquisa como um todo. Deixa eu ver a Ju aqui. Como estão sendo realizadas pesquisas usando a comunidade zooplantônica em estudos ecotoxicológicos? Essa dá. Tranquilo. Porque, na verdade, assim, a ideia é que a maioria dos estudos, hoje em dia, eles falam em comunidade, mas eles fazem ensaio usando uma única espécie, né? Então, a gente queria ver, dentro dos estudos de ecotoxicologia, uma visão mais ampla, mais ecológica, né? Então, por isso que eu coloquei até aqui metacomunidade e macroecologia. Só que quando eu faço o string usando zooplâncton, ecotoxicologia e metacomunidade, dá 0. Com macroecologia também, né? Então, aí eu falei assim, bom, se com tudo isso eu tenho 0, então eu tenho que ir para uma um pouco maior. E aí eu pensei, né, no zooplâncton e a parte de ecotoxicologia, e aí tentar filtrar os trabalhos que não são usando uma única espécie, que trabalham mais a parte ecológica mesmo, né, de comunidades. Show de bola. Você acha que assim está mais ou menos... Quando dá 0, é bom que você comprovou o teu ineditismo. Então, assim, então, legal. Esse é um dado que você vai colocar no teu artigo. Ó, quando eu juntei isso, veio 0. Então, assim, teu ineditismo está ali. Agora, para você justificar o estudo, para você fazer um estudo, daí você tem que abrir um pouquinho. Tá bem legal. Então, porque eu mandei o projeto de pesquisa, na verdade, com metacomunidade. E ele foi negado, né? E aí, assim, quando eu entendi como é que faz a revisão sistemática, eu falei, eu já tenho como justificar agora para eles me darem uma bolsa para isso. Ou pelo menos tentar, né? Sim. Perfeito. A Midori aqui, mapeamento sistemático. Quais são os materiais de parede utilizados na microencapsulação de polpas de fruta? Quais são os processos e por quê? Legal. Revisão. Como o processo de microencapsulamento promove a boa conservação dos nutrientes? Quais são as metodologias de avaliação aplicadas? Legal também. Dá para fazer tranquilo. Midori, consigo rodar o R no MacBook? Não tenho certeza, vou pesquisar. Não tenho certeza. A minha pergunta, penso que seria: como os regulamentos universitários impactam na criação de spin-offs acadêmicos? Talvez a gente tenha que fazer alguma pergunta anterior para entender melhor essa área. Talvez, assim, quais os regramentos, alguma coisa assim para a gente entender essa relação. Daria para fazer nesse sentido uma revisão, só que teria que ter uma pergunta, na verdade, fazer um mapeamento, assim, dos quais primeiro, para daí você entender o como, mas dá para fazer. Marcelo. Oi. É o seguinte, em relação à minha pergunta aqui, eu fiquei pensando, quando você falou que tem o mapeamento sistemático e a revisão sistemática. Então, eu compreendi o quê? Quando eu digo como os regulamentos universitários impactam na criação de spin-offs acadêmicos, qual é o meu tema de estudo? É transferência de tecnologia.
E meu estudo de transferência de tecnologia por meio de spin-offs acadêmicos, que são empreendimentos criados para transferir tecnologia da universidade para o mercado. A questão é, como eu estou no início, né, do estudo e prospectando como seria a ideia mais interessante para defender na minha qualificação, eu vi alguns estudos que eles focam muitos regulamentos e outros que focam os fatores, né, que podem contribuir, enfim. Então, eu vejo assim que eu preciso conhecer, identificar esses regulamentos que impactam. Então, quando eu falo quais são esses regulamentos, eu estou pensando na minha ideia, né, no mapeamento sistemático. Identificar quantitativamente quais são eles para poder ler documentos, né? E como eles interferem, aí já vem uma questão mais qualitativa, porque vem as interfaces, a questão, né, da influência do contexto, vem a questão do gerenciamento da universidade, a visão empreendedora. Enfim, eu pensei, o mapeamento sistemático seria quais regulamentos são esses. E a revisão sistemática seria como esses, já identificados, podem impactar na criação de sistemas acadêmicos. Sim, não, legal, acho que é por aí. Talvez daria no mapeamento para abrir um pouquinho mais quais os fatores impactam na criação de spin-offs acadêmicos. Se não for tão grande isso, se for uma coisa assim extremamente grande, não, daí você já foca em regulamento. Mas se não for tão grande, talvez valha a pena pensar em você ter um mapa de diversos fatores, e você vai ter assim, bem, de X fatores, regulamento é um que é muito importante porque aparece em muitos casos. E aí você foca na revisão no regulamento. Mas assim, tá legal. A ideia é retirar de todo esse estudo as variáveis, né, que eu vou utilizar para a construção do modelo, que a minha proposta o modelo de criação de spin-offs acadêmicas, mas em uma visão mais empreendedora. Então, eu estive vendo na literatura, uma revisão da literatura, não uma revisão sistemática, por isso que eu estou interessado na revisão sistemática, que bons artigos que eu encontrei, eles trabalham exatamente essa questão, como é que se cria, como é que se faz. Então, muitos apenas mostram modelos de estágios, né, sequências, mas não diz como isso pode ser feito de forma estratégica. Aí, na minha concepção, como contribuição no final do modelo, é exatamente trazer a visão empreendedora dentro disso. Aí, eu imaginei e descobri depois que os regulamentos é o ponto-chave da criação do nosso acadêmico. Então, eu tenho que trazer à tona esse regulamento para a minha qualificação, que eu creio que vai ser pelo menos o orientador da perspectiva falou isso, olha, pode se focar no regulamento, você vai trazer uma boa contribuição. Não, vai ser show de bola, show de bola. Fernanda, qual o fluxo logístico no atendimento ambulatorial? Tá. O ideal é quais... pacientes, né? Quais os fluxos quais logísticos? Quais os fluxos? Daí você vai tentar mapear o que já existe. De pacientes, né? O paciente que eu ainda não entendi muito bem essa questão. Talvez a gente tenha... Eu acho que provavelmente ele vai querer que a gente desenvolva alguma coisa relacionada a um programa, sabe? Essas coisas. Sim, mas para você ter um mapa inicial, eu acho que quais os fluxos logísticos no atendimento ambulatorial seria uma pergunta interessante de partida. Que aí você vai juntar fluxo logístico e os seus sinônimos com atendimento ambulatorial. E aí a gente vê o que vem de resposta. E paciente, tira o paciente daí. Sem paciente. Eu acho que nesse caso, como você ainda está meio que tateando, não dá para restringir muito, não. Tá? Porque, assim, o legal de quando você roda a string é que você vai achar uns 2 ou 3 artigos que fazem muito sentido. Daí você pega a palavra-chave desses artigos, e aí você começa a melhorar, né? Essa que é a ideia. Silvana, quais os diagnósticos utilizados em políticas públicas? Boa. Como as ferramentas auxiliam? Isso. É isso aí. Isso aí. Porque daí, assim, Sil, você vai ter um número X de artigos. Daí você vai dizer assim, olha, o diagnóstico X, o modelo do tal, você vem construindo. E como que eles auxiliam? Assim, assim, assado. E o meu modelo? Bem, daí você coloca o capítulo da metodologia, coloca, meu modelo vai auxiliar assim, assim, assado. E roda ele uma vez.
eu estou na mesma fase do Gerardo, estou catando variáveis para o meu modelo. É assim que a gente faz. Eu acho que essa pergunta vai te ajudar bastante a construir o referencial teórico. Fechamos a nossa primeira aula? Legal, gostaram? Eu gostei. Então tá bom, gente. Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira a gente se encontra de novo. Eu vou preparar a aula amanhã, finalizar. E aí, amanhã à noite, acho que vocês já podem entrar na plataforma, já vai estar lá, né? Tem alguns assuntos práticos que a gente pode conversar, talvez na quarta, dado o avançado da hora, que é o grupo de WhatsApp e Telegram, tá? Mas a gente vai conversando aí, sem estresse. Tá bom? Obrigadão, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.